Estudo de Atos capítulo 22. Homens, irmãos e pais, ouvi agora minha defesa perante vós, e quando ouviram falar em língua hebraica, maior silêncio guardaram, e disse, quanto a mim, sou judeu, nascido em Tarso de Cilícia, e nesta cidade criada aos pés de Gamaliel, instruído conforme a verdade da lei de nossos pais, zeloso de Deus como todos vós hoje sois. Persegui este caminho até a morte, prendendo e pondo em prisões tanto homens como mulheres. Como também o sumo sacerdote, minha testemunha, e todo o conselho dos anciões, e recebendo destes carta para os irmãos, fui a Damasco para trazer amarrados para Jerusalém aqueles que ali estivessem, a fim de que fossem castigados. Ora, aconteceu que indo eu já de caminho, e chegando perto de Damasco, quase ao meio-dia, de repente me rodeou uma grande luz do céu, e caí por terra. E ouvi uma voz que me dizia, Saulo, Saulo, por que me persegues? E eu respondi, quem é, Senhor? E disse-me, eu sou Jesus Nazareno, a quem tu persegues. Os que estavam comigo viram em verdade a luz e se atemorizaram muito, mas não entenderam a voz daquele que falava comigo. Então disse eu, Senhor, que farei? E o Senhor disse-me, levanta-te e vai a Damasco, e ali se te dirá tudo o que te é ordenado fazer. E como eu não via por causa do esplendor daquela luz, fui levado pela mão dos que estavam comigo e cheguei a Damasco. E um certo Ananias, homem piedoso, conforme a lei, que tinha bom testemunho de todos os judeus que ali moravam, vindo ter comigo e apresentando-se, disse-me, Saulo, irmão, recobra a vista. E naquela mesma hora o vi. E disse ele, o Deus de nossos pais, se de antemão te designou para que conheças a sua vontade e veja aquele justo e ouça a voz da sua boca, porque hás de ser uma testemunha para com todos os homens do que tens visto e ouvido. E agora, porque te detens, levanta-te e batiza-te e lava os teus pecados, invocando o nome do Senhor. E aconteceu que, tornando eu para Jerusalém, quando orava no templo, fui arrebatado para fora de mim. E vi aquele que me dizia, dá-te pressa e saia apressadamente de Jerusalém, porque não receberão o teu testemunho acerca de mim. E eu disse, Senhor, eles bem dá-te pressa e sai apressadamente de Jerusalém, porque não receberão testemunho acerca de mim. E eu disse, Senhor, eles bem sabem que eu lançava na prisão e açoitava na sinagoga os que criam em ti. E quando o sangue de Estevão, tua testemunha, se derramava, também eu estava presente e consentia na sua morte, e guardava as capas dos que o matavam. E disse-lhe, vai, porque hei de enviar-te aos gentios de longe. E ouviram-no a estas palavras, e levantaram a voz, dizendo, tira da terra um tal homem, porque não convém que viva. E ouviram-no até estas palavras, e levantaram a voz, dizendo, tira da terra um homem, o tal homem, porque não convém que viva. E clamando eles, e arrojando de si as vestes, e lançando pó para o ar, o tribuno mandou que o levassem para a fortaleza, dizendo que o examinassem com açoites, para saber por que causa assim clamavam contra eles. E quando estavam atando com correias, disse Paulo ao centurião que ali estava, é-vos lícito açoitar um romano sem ser condenado? E ouvindo isto, o centurião foi e anunciou ao tribuno, dizendo, vê o que vais fazer, porque este homem é romano. E vindo o tribuno, disse-lhe, diz-me, és tu romano? E ele disse, sim. E respondeu o tribuno, eu, com grande soma de dinheiro, alcancei esse direito de cidadão. Paulo disse, mas eu o sou de nascimento. E logo dele se apartaram os que o haviam de examinar, e até o tribuno teve temor, quando soube que era romano, visto que tinha ligado. E no dia seguinte, querendo saber o certo a causa por que era acusado pelos judeus, soltou-o das prisões e mandou de os principais sacerdotes e todo o seu conselho, e trazendo Paulo, o apresentou diante deles. Essa palavra ela é muito fácil de trabalhar com ela, porque basicamente é apenas um sermão, e a prisão de Paulo ela pode ser dividida basicamente entre duas coisas. Paulo ele pede silêncio, né, para falar, já que está sendo preso, e eles ouvem, e aqui dá uma ênfase, diz que quando ouviram ele falar em hebraico, deram maior atenção a ele, né? Paulo era judeu, falar hebraico é muito importante entre os judeus eles têm hoje uma crença que o hebraico é a língua mãe da humanidade, que Deus criou o universo em hebraico, né? Que Deus usou a língua para criar o universo, e Deus falou em hebraico, segundo a crença judaica, que ela é a língua mãe de todas as línguas, né? Os
Eles têm o hebraico existe 22 letras, e os judeus acreditam hoje que essas 22 letras eram 22 formas de energias, em que quando Deus falava, por exemplo, haja luz, combinava-se as letras, que eram forças energéticas, fogo ou coisa desse tipo, e elas combinavam entre elas e essa combinação criava o universo. Eles acreditam, inclusive, que existem palavras mágicas que você pode usar, falando hebraico, e essas palavras mágicas ela pode criar coisas, como palavras mágicas que você vê nos filmes, nos desenhos animados. Basicamente, o filme Harry Potter é um filme que retrata um pouco dessa crença judaica. Por exemplo, a expressão abra-cadabra é, é uma expressão basicamente de um hebraico antigo que diz faça-se conforme a minha palavra ou faça-se enquanto eu falo, né? Então, os judeus ainda hoje acreditam nisso, eles têm uma parte muito mitológica que eu acho que distorce um pouco da palavra de Deus, mas os judeus eles acreditam nisso, não é? Os judeus eles não têm só a Bíblia como livro sagrado, o Velho Testamento, eles têm outros livros sagrados, como o livro do Zohar, que é o livro da Kabbalah judaica, da Kabbalah ou Kabbalah, e eles acreditam nessa coisa de energias, de palavras mágicas. Os judeus hoje eles acreditam em reencarnação, eles têm um pouco de crença, porque a crença judaica ela é muito bonita, quando eles falam da Torá, eles têm uma cultura em cima da Torá milenar, né? É mais de 3.000 anos de estudo da Torá, então isso reserva a eles o direito e o conhecimento muito grande, não só do que está escrito, mas também de um aparato histórico que faz com que eles possam conhecer certas histórias da Torá melhor que nós. Por exemplo, tem um salmo que diz que, como a corça anseia pelas correntes das águas, assim suspira a minha alma por ti, ó Deus. E nessa expressão a gente tem a tendência a entender que essa corça estava com sede, mas na verdade a história judaica diz, por exemplo, que não era isso. Quando a corça fugia do leão, ela precisava da corrente das águas para tirar o cheiro que atraía o leão, porque ela nunca conseguia fugir, porque o leão sempre andava atrás dela porque sentia o cheiro, mas na corrente das águas ele perdia esse cheiro. Então, na verdade, não era uma questão de sede, mas uma questão de despistar o inimigo. A gente vai aprender na cultura judaica, por exemplo, que Davi pega 5 pedras para lutar contra Golias, mas na verdade as 5 pedras não era para colocar na funda e tentar com uma delas acertar o gigante Golias, mas que Davi pegou as 5 pedras porque existiam 5 gigantes que eram ali irmãos de Golias, os outros 4, e Davi na verdade queria derrotar todos os 5, cada um com a pedra, né? Então a gente não sabe se tudo é o pé da letra, mas nós temos um enriquecimento dessa cultura judaica. Por exemplo, na Bíblia fala que o maná tinha gosto como bolinho de mel, mas na cultura judaica, né, na história judaica, eles ensinam que o maná podia ter o gosto de qualquer alimento que eles desejassem naquele dia. Por exemplo, se eles estivessem enjoados de bolinhos de mel e eles desejassem comer carne, o maná tinha sabor de carne, o maná podia ter sabor de sorvete, o maná podia ter sabor de churrasco, o maná podia ter sabor de leite. Então, a cultura judaica ela oferece muito amparato para poder entendermos a Bíblia, entender o contexto da época. Então, os livros de história judaica são importantes. Então, eh, enriquece bastante o conhecimento. Algumas coisas nós sabemos que são exageros, né? Porque a cultura judaica sofreu ali uma miscigenação, uma mistura. Então, hoje eles têm, por exemplo, a Torá oral, que é os conhecimentos que passavam de pai para filho, que contradiz alguns princípios que a gente acredita, que contradiz alguns princípios do que a gente acredita da forma que a gente interpreta. Então, existe uma, uma cultura milenar muito bonita e nós devemos amar os judeus, devemos respeitar os judeus, devemos orar pelos judeus, assim como manda a palavra de Deus. É pecado, acredito eu que é pecado você ser antissemita, você perseguir os judeus e os descendentes de Abraão de uma forma geral. Então, um cristão verdadeiro, ele não torce contra Israel. Pelo contrário, ele ora pela paz de Israel, ele
ele procura onde ele morar, que tiver um judeu, ele ajudar o judeu, comprar numa venda de um judeu, respeitar os judeus e entender que eles não acreditam em Jesus como nós acreditamos, Jesus para eles não é o Cristo, Jesus para eles era apenas uma espécie de rabino que tinha lá na época, e que eles não gostam muito, mas nós devemos entender isso, compreender como foi uma falha histórica, muitas vezes não por culpa deles, hoje os judeus não são culpados do que aquelas pessoas fizeram naquela época, é igual querer culpar hoje os brancos pela escravidão do passado, né? Ou outra coisa, culpar os alemães de hoje pelo nazismo da época do Hitler, não. Nós sabemos que nós herdamos, às vezes, uma dívida histórica, tanto os alemães em relação ao nazismo, os brancos em relação à escravidão e os cristãos em relação aos judeus, mas que nós devemos amar esse povo e trabalhar para que essas coisas não se repitam, que esses erros não se repitam, mas compreender eles com muito amor. Mas eles têm essa crença de que a língua hebraica é a língua mãe. É a língua que você, se souber fazer certas práticas, como palavras mágicas, você é capaz de criar coisas, de criar seres. Isso está relacionado aos 72 nomes de Deus. Existem histórias até que eles criaram bonecos de areia que defendiam eles de inimigos. Então, que essas práticas já eram praticadas por Abraão, nós cristãos não entendemos assim, mas nós entendemos que já na época de Jesus eles tinham esse apreço pela língua judaica. Então, falar hebraico é uma questão até de honra para eles, né? Eles ensinam hebraica, as letras são 22 letras que também são números. Na época representava números, então existe uma ciência, um departamento da Cabala, que é a Guimatria, ou Egimatria, não sei a pronúncia correta, que analisa as palavras de acordo com o seu aparato numérico, né? Por exemplo, a palavra forma um certo número e esse número tem a ver com outra coisa. Por exemplo, eles dizem que a palavra riqueza, prosperidade, tem o mesmo número da palavra dar, né? Oferecer. Então, eles acreditam que se alguém quer prosperar, tem que ser alguém que dá as coisas próximo, ajuda o próximo. Então, existe neles uma cultura em torno da escrita judaica. Existe um certo rabino que contou um caso na televisão, que na rede social, que, por exemplo, fizeram um estudo para saber o que acontecia com cada letra de cada língua que a pessoa pronunciava. Então, criou-se um aparelho para ver o que acontecia quando alguém pronunciasse determinadas palavras. Então, quando um brasileiro falava a palavra A, que é a primeira letra do alfabeto português aqui, brasileiro, na tela aparecia um pontinho energético. Quando falava em outra língua, no alemão, e iam pronunciando, simplesmente acontecia a mesma coisa, um pontinho energético. A única língua do mundo, segundo eles, que ao pronunciar a letra na tela do computador, aparecia o mesmo formato que a letra era escrita. Então a letra ela tem um certo significado, é, símbolo, significado e significante, de certa forma bem atualizado. Então, abre margem para muitos pensamentos. Eles, por exemplo, acreditam que ali na Torre de Babel, quando o mundo confunde, Deus confunde a língua dos homens, um determinado grupo de pessoas não tiveram a língua confundida, continuaram com o hebraico, que é ali a ascendência ali de Abraão. Então, Abraão, ele fala hebraico e essa cultura do povo hebreu, do pessoal que usava a mesma língua, é um povo que não mantiveram a mesma língua original, que é a língua que Deus criou o universo, que Adão falava e que os sete falavam e que seguiu em sequência. Aí depois da confusão das línguas, um determinado grupo manteve a mesma língua original, que é a língua mãe. Isso atribui a eles uma certa reverência, uma certa divisão, não só na questão do sangue, da raça, mas também da língua, como uma diferenciação em relação à religião, à proximidade com Deus, porque é uma forma de Deus conservar a língua original. Claro que deve ter uma língua original, a chance de ser o hebraico é muito grande, e até pelas condições históricas, mas
nós não nos baseamos nisso, mas aqui eu queria que você entendesse a importância do texto dizer que maior silêncio guardaram, né? E ele diz: "E quanto a mim, sou judeu, nascido em Tarso de Cilícia, nessa cidade criada aos pés de Gamaliel." Agora, ele começa a colocar como referência quem? Gamaliel, que era um grande líder religioso, professor ali de religião, respeitado entre eles, tinha uma escola de Gamaliel, e ele vai dizer que era instruído conforme a lei. Então, essa pregação, ele vai, no verso 4 ele vai dizer que perseguia este caminho. O primeiro nome, basicamente, que deram ao cristianismo foi a seita dos nazarenos, depois o caminho, e com pouco tempo chamaram de cristãos, porque são seguidores de Cristo. Geralmente atribui uma derivação do nome do líder, né? E ele vai contar a história dele, que é a história de que ele era judeu, de uma origem confiável, e que ele eh, como ele se converte, né? Aqui é muito importante observar isso para a nossa atualidade, né? Existe uma crítica muito grande ao apóstolo Paulo em relação a isso, por quê? Porque dizem que Paulo criou um cristianismo diferente, porque eles querem hoje, alguns cristãos que querem voltar ao judaísmo, se tornar uma espécie de judeus messiânicos, ou nem são judeus messiânicos, querem ser judeus ortodoxos. Geralmente são pessoas que confundiram a fé cristã e, por não entenderem a fé cristã, foram para outras religiões. A maioria das pessoas que eu conheço, elas não entendiam bem da gramática portuguesa, entravam em conflito com a gramática portuguesa e aí achava que a Bíblia estava toda errada e ia tentar estudar o hebraico. Veja que não tem conhecimento confiável no português e aí querem ter conhecimento confiável numa língua que não é original, né? Não é da sua origem. Então, isso é muito complexo. Por exemplo, eles questionam alguns pontos, por exemplo, quando Deus, sobre a Bíblia, quando a Bíblia diz que o fim da lei é Cristo. Então eles dizem, não, a Bíblia está dizendo que a lei acabou, então não pode acabar, então a Bíblia está errada. Veja que a palavra fim tem vários significados, fim de finalidade, fim de objetivo. Vamos usar um exemplo. Se você vai atravessar uma ponte, e a ponte divide dois países, por exemplo, Brasil e Argentina, e você vai dizer que essa ponte, você vai atravessar a ponte, você está no Brasil, no fim dessa ponte é a Argentina. Então, a ponte é um lugar que leva você do Brasil até a Argentina. Então, é, o texto diz que a finalidade da lei é Cristo, ou seja, o objetivo da lei é levar o homem a Cristo. Então, você começa na lei, mas quando você anda por cima da lei, você acaba chegando no país vizinho, que é Cristo. Basicamente essa é a explicação, mas também você pode utilizar como no sentido de que acabou mesmo, né? Por exemplo, os rituais da lei que eram necessários para que o homem se salvasse, como matar o carneiro, sacrificar o bode, aquelas coisas todas, e certos rituais da fé judaica, elas não eram mais necessárias porque se cumpriram em Cristo. Então, essa lei ritualística, ela encerra em Cristo. A lei moral, não mate, não roube, não adultere, ela não tem fim, ela é uma lei eterna, que ela vale desde o Éden até a Nova Jerusalém, que desce do céu. Então, existe muita confusão em torno de várias passagens da Bíblia e eles vão confundindo, tanto que é muito comum você ver cristãos que foram para o judaísmo e hoje se tornam ateus. Primeiro porque o Espírito Santo está afastado dessa pessoa, como se afastou de Saul, e Saul também procurou outras religiões para explicar a sua vida. Essas pessoas, não tendo o Espírito Santo, não conseguem interpretar nem crer na Bíblia. Começa a analisar sua questão lógica, histórica dos acontecimentos e não a fé que faz a pessoa crer no Velho Testamento, e no Novo elas perdem. Então, é muito comum esses movimentos no Brasil por erro de interpretação bíblica. E eles, uma das coisas que eles falam é que o apóstolo Paulo criou um cristianismo novo, porque atribui divindade a Cristo, uma série de coisas. Mas aqui nós vamos ver o discurso de Paulo. Paulo era um judeu, vamos dizer assim, uma espécie de doutor da lei, especialista na lei, estudioso da lei, aos pés de Gamaliel, ou seja, ele teve os melhores professores da época, que com certeza eh, seriam alguém eloquente hoje também, se tivesse vivo. E esse homem não foi convencido por
só pelo poder de Deus. Ele foi convencido através da própria Torá de que Jesus era o Cristo. Então ele era um judeu que conhecia a Torá e através da Torá o Espírito Santo convence que ele era, que Jesus era o Cristo, que era o Filho de Deus e que era Deus. Então não é alguém por acaso, não é um cristão que leu algumas passagens contadas da Bíblia e de repente quer mudar para o judaísmo. Não. Ele era alguém que tinha um pleno conhecimento da palavra de Deus, e lembra que a palavra de Deus na época dele só era o Velho Testamento, porque esses textos aqui eles não existiam, não existia Atos, não existia 1 Coríntios, 2 Coríntios, Apocalipse, essas coisas só são juntadas depois. E esse homem, com todo esse amparato de conhecimento judaico, ele se convence de que Jesus era o Cristo. Então, não é de qualquer forma para convencer um judeu através de argumento. Porque se existisse uma contradição, uma forma de provar que Jesus não era o Cristo, Paulo seria conhecedor disso e não acreditaria. Então, Paulo se convenceu porque Cristo, Jesus é o Cristo, é o Messias que eles esperavam, é o Filho de Deus e é Deus como eles entendem, né? E ele vai explicando, né? E aqui ele prova, ele diz, ó, o sumo sacerdote é testemunha de que eu peguei cartas, de que eu fui a Damasco, de que eu persegui. E ele vai contar que Jesus apareceu a ele de forma milagrosa, ou seja, não foi também uma coisa sem o sobrenatural, porque houve um sobrenatural, e o sobrenatural aqui foi interessante, porque ele ouviu a voz de Jesus, os guardas que estavam com ele também ouviram, a luz aparece ao meio-dia, para uma luz se destacar ao meio-dia, ela tem que ser muito mais forte que o sol, então foi uma coisa muito intensa, e não entenderam a voz, mas ele sabe que houve uma voz, que houve uma luz e que alguém falou com Paulo. Então Paulo, ele conta a história como foi, que ele vai para Damasco e Ananias chega lá e ora por ele, e o batiza, e que Deus o designou para que ele fosse pregar o evangelho aos gentios. E manda ele, né, se batizar e invoca o nome de Jesus sobre ele, batizam ele. E ele explica que não receberão o testemunho dele, no verso 18. Ele fica com medo de que aquele testemunho eles não acreditam, porque o homem sai para matar os cristãos e de repente se torna cristão, isso é muito complexo. E ele se acusa, né? Essa acusação de Paulo estava na mente, poxa, quando mataram Estevão, no verso 20 vai falar, eu era conivente com a morte de Estevão. Então Paulo participou, talvez não só da morte de Estevão, mas da morte de muitas pessoas. Tem pastor até que fala que Paulo era uma espécie de serial killer, de assassino em série, porque Paulo ele tinha esse prazer de ver os cristãos perseguidos e mortos. Nós sabemos que determinados comportamentos são estranhos a determinadas pessoas. E ele diz no verso 21 que Deus aparece para ele e disse-me, vai, porque hei de te enviar os gentios de longe. E aqui eles param de ouvir Paulo e ele se revolta, né? Porque foi a gota d'água, né? O judaísmo era algo reservado aos judeus e você ou se tornava judeus para servir a Deus ou você não estava servindo a Deus. Você poderia servir a Deus obedecendo às leis noéticas, que é os 7 mandamentos. Até hoje tem os chamados Binei Noa, que é as pessoas que guardam a lei de Noé. Então, os judeus, eles de certa forma, ele faz um mini proselitismo. Ele, não é que o judeu é prosélito, não, eles são muito exclusivistas, mas várias pessoas que gostam do judaísmo podem se tornar Binei Noa, ou seja, praticante das leis que foi dada a Noé, porque serve para toda a humanidade, né? A forma que eles acreditam hoje no mundo vindouro, no céu, é diferente. Eles não acreditam que vai ter um céu, mas que as pessoas viverão aqui na Terra. Eles acreditam, por exemplo, que é um pouco diferente a nossa teologia em relação a Satanás, em relação a várias coisas, é um pouco diferente. Mesmo tendo os mesmos livros, eles interpretam um pouco diferente. Então, Paulo aqui, ele vai vão tentar matar Paulo, em pleno discurso, e pede para tirar o homem, porque não deve, no verso 22 diz, ouviram-no até esta palavra, e levantando a voz, dizendo, tira da terra um tal homem, porque não convém que viva. O momento que Paulo disse que foi enviado aos gentios, eles têm
reação, e eles clamam e lançam pó para o ar, e o tribuno mandou que levasse para a fortaleza. Então, o tribuno ele interfere ali, porque sabe que vão matar ele, e leva ele para um local para que batesse em Paulo, examinasse com açoite e sabia a causa por que estavam clamando contra ele. Então, estavam amarrando Paulo, aqui diz estava atando com correias. Paulo, ao centurião, diz: é permitido a vocês bater um romano sem ser condenado? Ou seja, Paulo usou da sua nacionalidade dupla, né, porque ele era romano e judeu, porque existia leis que protegiam os romanos, dava certos méritos para os romanos que não tinham para os judeus. Os romanos são conhecidos pelas suas leis, pelo seu aparato jurídico, né? Pelo seu conhecimento jurídico e desenvolvimento de leis muito boas que nós usamos até hoje. Então, o direito, o famoso direito romano. Então, era um direito romano que beneficiava, claro, mais aos romanos, e Paulo sabia que existiam os direitos que lhe garantia primeiro ser julgado para depois, se fosse condenado, ser açoitado e ser preso. Então, é, e o centurião ouviu aquilo e já falou para o tribuno, vê o que vai fazer, porque esse homem é romano. E o tribuno veio e pergunta para Paulo se ele era romano, e ele disse que sim. E o tribuno disse, ó, eu só consegui o direito de ser romano é, a custo de muito dinheiro, ou seja, o tribuno ele tinha pagado para se tornar um cidadão romano, né, deve ser uma forma na época, de se tornar romano, e Paulo diz, não, pois eu sou um romano original, eu sou natural, eu nasci num espaço romano e sou descendente de romano também. E respondeu o tribuno que eu, com grande soma de dinheiro, alcancei este direito de cidadão. Paulo disse, mas eu sou de nascimento. Logo, dele se apartaram os que o haviam de examinar, ou seja, as pessoas que estavam avaliando Paulo se afastaram, e até o tribuno teve temor quando soube que era romano, visto que eu tinha ligado. Veja, ele não era um romano de nascimento, e ele pensou que ao agredir um romano de nascimento poderia lhe trazer problemas legais, né? É, E no dia seguinte, querendo saber ao certo a causa por que era acusado pelos judeus, soltou-o das prisões e mandou vir os principais sacerdotes e todo o seu conselho, e trazendo a Paulo, o apresentou diante deles. Então, o que que acontece? Essa história termina assim. Eles viram, mandou soltar as prisões de Paulo ali, talvez as amarras da mão, deixou Paulo em um determinado local reservado, ou talvez até na cela, e manda que ele se apresente para ouvir as acusações aqui, e essa história continua no próximo capítulo, né? É basicamente uma história curta, fácil de explicar, porque não tem coisas muito complexas, né? A própria leitura do texto ela já favorece é, a compreensão do texto. Então a gente enriqueceu aqui com alguns conhecimentos extras, mas que a própria leitura do texto já é autoexplicativa. Então, é, Paulo ele nasce romano, e você vê que a partir do nascimento de Paulo, Deus fez uma curva na vida de Paulo. Paulo ele é romano e é judeu. Essas duas coisas inseriu Paulo no mundo judaico, ou seja, pregar para os judeus com grande conhecimento, porque é um judeu de nascimento, com práticas. Quantas vezes esse homem não leu a Bíblia, né? Se ele tinha 40 anos aproximadamente, uns dizem quando ele se converteu, imagino, no mínimo ele leu 40, 60, 100 vezes a Torá, fora os estudos que ele fez, fora as análises que ele fez, fora o conhecimento histórico, viveu ali numa época muito rica de conhecimentos, e ao mesmo tempo era um cidadão romano, conhecia a filosofia, conhecia as leis romanas, conhecia muita coisa, e isso o favoreceu muito. Então você vê que a partir da origem do homem, Deus já começa a preparar os caminhos para ele, porque se ele, como cidadão romano, essa história dele vai continuar. Se ele não fosse cidadão romano, a história dele pararia aqui, ele seria condenado e ele seria morto. Então, veja que desde o ventre materno, Deus já escolhe muitas vezes os caminhos da gente, né? Que prova que Paulo foi escolhido por Deus, que Paulo era alguém totalmente contrário à palavra de Deus. Era alguém que, se você olhasse para Paulo, você dizia: esse aqui nunca vai ser crente. Quando nós olhamos para um traficante, quando nós olhamos para uma mulher aí, do job, ou prostituta, não sei como as pessoas chamam mais hoje, meretriz, garota de programa, quando a pessoa olha para um assassino, quando a pessoa olha para alguém que é desonesto, e a pessoa diz:
essa pessoa não tem mais jeito, e nós julgamos, né? E aqui Deus faz uma escolha interessante, que Paulo não escolheu a Deus. Claro que Paulo estava sendo mastigado ali pela palavra de Deus, e a palavra de Deus estava incomodando a Paulo, os acontecimentos estavam mexendo com Paulo. Com certeza Paulo procurou estudar um pouco a história de Jesus e, e a vida dos discípulos, e começou isso ali questionar na mente dele, e ele se converte pelo poder do Espírito Santo. Mas nós vemos aqui que foi a escolha de Deus. Deus escolheu Paulo desde o ventre materno para esse dia e preparou todo esse caminho para ele ser judeu, para ele ser romano, para levar ele para pregar ali. Paulo, ele é um instrumento muito usado, porque Paulo não vai casar, Paulo não vai ter uma história familiar. A vida de Paulo, a partir desse momento, ela foi entregue toda a Deus para sacrifício. E graças a esse grande sacrifício, hoje as igrejas se espalhou pelo mundo gentil. Hoje o Brasil pode receber a palavra de Deus, graças também ao que aconteceu na vida de Paulo, né? Esse evangelho pegado por Paulo ali em outros impérios romanos, vai chegar em vários países, vai chegar em Portugal, vem de outros países aí, através também dessas pregações. Então, os nossos caminhos são guiados por Deus. Eu estou falando isso em quase todos os textos, para ver que o poder de Deus é que guia nossas vidas. Então, não importa o que está acontecendo com a sua vida hoje, saiba que algo foi escrito a seu respeito. Eu acredito que tem coisas que nós podemos mudar na nossa vida, mas claro que Deus de antemão sabe o que vai ser mudado e o que não vai ser mudado, mas Deus conduz a nossa vida. Tem pontos que são pontos marcados por Deus. É o dia que você se converteu, é o dia. Tem pontos que vão marcados com Deus. É como se tem estações que Deus escolhe, e Ele permite que entre uma estação e outra você faça algumas curvas e algumas escolhas. Mas essas escolhas, qualquer uma que você fizer, vai te levar a determinados pontos para que Ele possa conduzir a tua vida por amor. Então isso é uma escolha divina. Então você faz o seu esforço, mas seu esforço tem que operar também dentro da vontade de Deus, porque nosso esforço por si só era impossível de chegar até a Deus. Paulo era um homem impossível de se converter, mas o Espírito Santo de Deus transformou esse homem que era contrário à fé cristã em um homem a favor da fé cristã. Então você às vezes tem um parente, um amigo, um conhecido, um vizinho que é teu inimigo, você nem imagina às vezes que daqui a alguns anos essas pessoas podem estar servindo a Deus. Eu conheço pessoas que na minha infância eram as pessoas complicadas. Eu jamais imaginei de encontrar essas pessoas na igreja. Um certo dia eu estava numa calçada e passou alguém vindo do culto, eu acho que até com a Bíblia na mão, e eu olhei para aquele homem e digo, não imagino, que agora eu vou chamar esse homem de irmão, porque o Evangelho tem esse poder, né? Transformador. Você encontra pessoas complicadas. O grande erro da gente é achar que as pessoas mudam do dia para a noite, não é assim. Às vezes chega alguém que era alcoólatra na igreja e às vezes bebe escondido durante algum tempo, fuma escondido. Às vezes tem umas práticas erradas. Às vezes o dia que a pessoa crê e o dia que a pessoa se alinha com Deus é diferente. Às vezes a pessoa acredita em Deus, a fé dele é cristã, se fortalece, mas eles têm curvas, a vida tem curvas. E às vezes sai do caminho um pouquinho, mas encontra naqueles pontos que foram marcados por Deus e retornam. Nós devemos orar, mas saber que muita coisa é escolha de Deus. Aos 12 anos, aos 10 anos, eu conheci o Evangelho através de uma discussão de católico evangélico, fui ler a Bíblia, criei. Aos 12, comecei a frequentar a igreja, fui apresentado como auxiliar de obreiro, participei de muitas coisas, dirigi cultos. Depois saí dos caminhos do Senhor na adolescência, voltei para os caminhos do Senhor aos 16 anos, próximos 17, fui embora para um outro estado. Chegando lá, eu me tornei ateu, deixei de acreditar em Deus, passei muito tempo indo para a igreja só para ter um convívio social, mas eu não acreditava em Deus. E Deus teve misericórdia de mim, me devolveu a fé, mas entre o período que Deus me devolveu a fé e o que Ele começou a entrar na minha vida para me separar do pecado e começar um processo de santificação, demorou muito. Eu passei muitos anos na igreja frequentando, não como crente, mas como frequentador, que acreditava de novo, já tinha deixado de ser ateu, mas com muitas práticas contrárias à palavra de Deus. Se alguém conseguisse enxergar a minha vida, ele diria: esse homem aqui é um falso crente, esse homem aqui é um pé na igreja e outro no mundo. E era assim que eu era. Então você não deve ficar com raiva do irmãozinho que sai para beber, da irmãzinha que ainda faz práticas erradas, daquele irmão que ainda se prostitui. Não, apresenta ele diante de Deus. Não trata esse irmão e essa irmã como pessoas más. Acolhe com amor,
Claro que você não deve botar essa pessoa no ministério, você não deve botar ele na liderança da igreja, mas sempre os receba com amor no seu coração na igreja. Porque às vezes essa pessoa ali que está na vida muito errada, está um pé na igreja outro no mundo, você deve corrigir pela palavra, se precisa repreender, mas entender que o amor de Deus por uma alma é algo que a gente não consegue compreender. Eu muitas vezes entrava na igreja, ia visitar a igreja com muito respeito no meu coração. Eu posso dizer para você que eu só consegui conservar duas coisas. Uma é que eu tinha medo de pecar contra o Espírito Santo, e apesar de não crer, eu evitava comentários sobre a igreja, sobre pastores, sobre pregações, porque eu tinha medo de pecar contra o Espírito Santo, mesmo achando que ele não existia. A outra coisa é que eu li uma palavra quando era criança, e essa palavra marcou a minha vida, é ai por quem vier os escândalos na igreja. Eu tinha muito medo de escandalizar a igreja, então eu nunca entrei na igreja atrás de uma mulher, de uma namorada, né? Na minha adolescência, 15 anos até os 16 anos, eu tive umas 2 ou 3 namoradinhas na igreja, mas tratei ela com muito respeito. Depois disso eu não tive mais. Andei por muitas igrejas, frequentei muitos lugares, nunca namorei uma moça da igreja, eu tinha muito medo de me relacionar com a jovem, de ter algum tipo de intimidade com ela e trazer algum escândalo para a igreja, profanar, engravidar uma moça que eu não viesse a casar. Eu tinha muito medo disso, do adultério, de relações que desagradassem a Deus. Então eu entrava na igreja com muito respeito. Eu lembro que eu entrava e eu sempre falava com Deus assim: Senhor, obrigado porque eu entrei aqui, eu sou indigno desse lugar. Eu não mereço sentar do lado desse irmão, dessa irmã. Eu tinha aquele respeito tão grande, era a única coisa que conservou dentro de mim. Eu ofertava, eu torcia pela igreja, eu sempre torci pelo crescimento da igreja, eu sempre fiquei feliz quando a igreja aumentou, eu sempre fiquei feliz quando uma irmã casava direitinho, se uma irmã pecasse, eu ficava triste e sofria. Eu chorava quando ele chorava, eu me alegrava quando eles se alegravam, eu não entendia. Hoje eu entendo que isso era o Espírito Santo de Deus ainda em mim. Eu era pecador, mas era um pecador que amava a Deus, amava a palavra de Deus. Eu torcia pelo crescimento da obra de Deus, mas não tinha força de servir a Deus. Eu era a pessoa improvável de servir a Deus. Hoje eu sei que Deus é capaz de pegar a pessoa mais fraca da igreja, o crente mais torto da igreja, e consertá-lo pelo poder do Espírito Santo de Deus. Então, se você se sente inferior, se você se sente torto e torta na presença de Deus, se você acha que você não tem jeito, ou se você acha que alguém que você conhece não tem jeito, não julgue essa pessoa, não julgue a você mesmo, se apresente a Deus com sinceridade. Eu dizia: Deus, eu estou aqui hoje, eu não sou digno de entrar na tua casa. Eu passei ali, eu sou grato porque os anjos, eu sei que a igreja tem anjos. Todo culto está cheio de anjos na igreja, então eles deixaram entrar. Muito obrigado, Senhor. Eu não mereço ouvir essa palavra. Às vezes Deus dizia: Senhor, o pregador dizia: eu recebo essa bênção na sua vida. Eu dizia: Senhor, sou indigno de receber isso, mas tem misericórdia de mim. Me dá isso também, essa bênção. Eu dizia: Senhor, eu sou como uma ovelhinha que está do lado de fora da igreja, mas deixa eu ficar aqui na cerca, encostado, para me sentir o calor dos outros irmãos, para mim não morrer de frio. Deixa eu comer as migalhas que caem da mesa dos teus filhos. Às vezes eu dizia: Deus, Deus, eu sou um cachorrinho. Eu sou como um cachorrinho, eu não sou digno de sentar na tua mesa para comer dessa palavra gloriosa. Mas, Senhor, até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa do seu Senhor. Deixa eu comer as migalhinhas aqui para eu não morrer de fome. Senhor, me dá um pouquinho dessa palavra. Me guarda na tua presença. Eu não estou aqui atrás de mulheres, eu não estou aqui atrás de nada. Eu só quero sentir, ser acolhido por ti. Se tu me deixar, Senhor, tu sabe que eu pereço. Eu não tenho nada nessa vida a não ser tu. Então, Deus foi misericordioso comigo e conservou essas duas coisinhas no meu coração, e com elas Deus me trouxe até hoje aqui. Então você que se sente um pecador e uma pecadora, você que acha que aquele irmão da igreja é pecador e pecadora, você que quer expulsar alguém da igreja, ou você que quer parar de ir na igreja porque você sente muito pecador e pecadora, não pare. Continua na igreja. Se Deus não quisesse você na igreja, você nem entrava. Se Deus não tivesse vontade que você fosse para a igreja, você não conseguia nem ler a Bíblia, nem ouvir essa pregação. Se você conseguiu ouvir essa pregação, saiba que Deus ama a tua alma. Porque você, se Deus não te amasse, você não conseguia ouvir um hino, você não conseguiria ouvir oração, se você não conseguir ouvir essa pregação.
fiz muitas coisas erradas que eu me culpei a vida inteira. Mas hoje eu entendo, se Deus não me quisesse na igreja, eu nunca iria para a igreja. Tem pessoas que moram emendado da igreja, houve vários cultos, nunca entraram na igreja. E você veio de lugar tão longe, de tanta sujeira, de tanto pecado, e você ama a Deus. É por isso que aquela mulher pecadora que chegou aos pés de Jesus, talvez fosse uma garota de programa, alguém muito com a vida aparentemente muito suja, mas ela chegou aos pés de Jesus, regou os pés de Jesus com lágrimas, enxugou com seus cabelos, é porque Deus amava ela. Se você se aproximou dessa palavra, se você está num grupo de oração, se você está indo para a igreja, mesmo fraco e fraca, mesmo pecando, Deus ama você. Muitas vezes eu ia para o culto, quando eu saía do culto, eu ia me encontrar com a namorada, eu ia pecar. Mas Deus mesmo assim guardou o meu coração e a minha alma e a minha vida. De tantas coisas, do desejo de suicídio, muitas vezes pensei em me matar. E talvez você está se sentindo podre, a pior pessoa do mundo é. Mas se você ouviu essa oração, saiba que Deus com certeza ama a sua alma, porque se Deus não amasse, você nem ouviria essa pregação, você não iria para o culto, você não ouviria um hino. São sinais de que Deus ama a sua vida. Se você consegue fazer uma oração pequenininha, sabe como eram minhas orações às vezes? Me ajoelhava e dizia: Senhor, tem misericórdia de mim, porque eu sou pecador. Amém. Pronto. Ia dormir, eu só conseguia fazer isso. Hoje, às vezes, eu oro 1 hora, 2 horas, 7 horas, mas eu já fui um homem de orar só essas palavras. E mesmo assim, eu sei que Deus ouvia elas. E Deus ouve você. Essas orações suas que você acha que não chega ao céu, que você acha que é pecador e pecadora, Deus ama a tua alma. Deus quer tornar a igreja, mesmo com essa tua fraqueza, com esse teu pecado, porque é lá que você vai se limpar. Jesus disse que são os doentes que precisam de médico. Teu pecado é uma doença. E é você que tem que ir para a igreja, porque a igreja é um hospital. Então, lugar de doente é no hospital. A igreja não é lugar de pessoas sãs. A igreja é lugar de pessoas doentes e vão ficando sãs. Aí quando você fica sã, Deus te cura e Deus diz: agora que você está curado, você vai ser enfermeiro dessa obra, enfermeira dessa obra, médico dessa obra, você vai levar a maca, você vai levar alguém para o hospital, você vai ser nutricionista dessa obra, e aí Deus vai fazendo a sua obra. Então Deus quer você na igreja. E a prova que Deus quer na igreja é que você consegue ouvir o hino, que você consegue ouvir uma oração, que você consegue ouvir uma palavra, que você mesmo cheio de pecado, você consegue se aproximar de Deus. Confessa o teu pecado hoje. Hoje Deus quer te perdoar. Não importa o seu passado, não importa o que você falou, não importa o que você pensou, não importa o que você fez, o que você deixou de fazer. E realmente, às vezes nós pecamos por pensamentos. Todos nós. Nós pecamos por palavras, nós pecamos por atos. Às vezes você praticou coisas feias demais. Um assassino, um ladrão, uma prostituta, um mentiroso, um idólatra. Às vezes você pecou porque você deixou de fazer coisas que era para você fazer. É o pecado da omissão, mas não importa isso. Se você consegue se aproximar de Deus, é porque Deus quer te abraçar hoje. Deus sabe que tu é um pecador e uma pecadora. Deus sabe do teu coração mal, como Ele sabia do meu. Eu ainda tenho coisas que eu preciso mudar, mas Deus ama a tua alma. Seja bem-vindo à graça, meu irmão e minha irmã. Recebe essa palavra e compartilha. No nome de Jesus, amém e amém.